Falam patriotas, estamos aí desejar um ano repleto de vitórias e muito patriotismo, com a graça de Deus, apoio da família, o amor restrito ao amado Deus. Vamos mais um vídeo. Eu quando indico livros aqui, eu não procuro, eu indico livros aqui, é mais sobre a guerra cultural que se estabelece não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Muitas frentes de batalhas, aquela famosa guerra silenciosa, onde que muitos se perdem por esses que se perdem se transformam nos zumbis, né? Os mortos culturalmente e espiritualmente devido a abraçar ideias que não são suas. O comunismo é isso, né? Abraçar ideias abstratas. E essa guerra cultural é contra o marxismo mesmo. Eu sou assíduo, procuro ler, informar, procuro notícias dessas coisas. Comecei, comecei a ler um livro aqui muito bom, mas só que é um livro muito técnico. Pessoas que não têm muita a capacidade técnica assim, vai demorar a compreender esse livro aqui. Por exemplo, o livro do Olavo, que eu li, A Nova Era e Revolução Cultural, ele é um livro mais fácil, assim, com pouca, não tem tantas coisas técnicas assim, porque ele consegue falar ao seu público sem muito tecnicismo. Mas é um livro que eu indico, que eu vou chegar nele. É esse livro aqui que eu estou lendo, Comunista Exposto, de Cleon Skousen. Cleon Skousen foi um cidadão americano que trabalhou por um tempo no FBI e conheceu Edgar Hoover, que também trabalhou e é muito lembrado lá nos Estados Unidos pela sua, são tipo assim, pessoas que combateram o comunismo de dentro para fora, cara. Porque nos Estados Unidos as ideias agora parece que não está tendo tanta. Antigamente os Estados Unidos tinha frentes anticomunistas que lutavam contra essas ideias. Aqui no Brasil está precisando mais de pessoas assim, só tem um Olavo, né? Tem mais pessoas assim, mais autores. Ele aqui, cara, eu vou ler uns trechos aqui que eu acho que é muito tecnicismo. Ele aqui consegue explanar aqui de uma maneira técnica o que o marxismo, o que Karl Marx e Engels. Ele fala mais do Engels, que o Engels nessa questão ele parece que estava um pouco mais à frente do Karl Marx na questão da evolução. Aqui ele explica como que os comunistas acreditam, desacreditam em Deus e como que eles interpretação comunista da história. Marx e Engels descobriram durante seu estudo da história, em primeiro lugar, concluíram que a autopreservação é o instinto supremo do homem. Eles sempre colocam o homem como a chave de tudo. Eles nunca citam Deus, porque Karl Marx e Engels sempre demonstraram o ateísmo. Eles se mostraram que a propriedade privada, eles eram contra que a propriedade privada lembrava de família, de religião, de coisas do tipo assim de pátria. Aí eles atacando a propriedade privada, destituindo essa coisa da propriedade, eles poderiam conseguir destruir a família do patriarcado. Eles não gostavam, achavam que era um muro contra as ideias deles. Acreditava que essa linha seria possível predizer com certeza positiva o padrão do progresso humano no futuro. Por isso que eles são chamados progressistas, que eles viram que os conservadores conservavam ideias que poderiam ser a barreira para o progressismo que eles imaginavam, né? Que a evolução, eles já imaginavam a evolução da espécie humana. Oh, para se avaliar o ponto de vista é necessário entender a concepção mecanicista de Marx e Engels, possuído o modo como funciona a mente humana.
Dizia eles que o cérebro, após receber impressões do mundo exterior, leva automaticamente o indivíduo a agir. Essa é a teoria ativista. Não acreditava ser possível a aquisição do conhecimento que não se levasse à ação. Eu estou querendo ver aqui, aonde que eu li aqui, está nesse capítulo mesmo aqui. Aqui ele fala bem da parte econômica. Eu não acabei de ler, não, estou bem nem no meio ainda, mas já estou querendo dar uma explanada um pouco para quem quiser conhecer o livro, né? Até hoje nunca vi os outros, só indicam para vender, igual o oportunista do Nando Moura, só indica para vender, não explica nem um pouco o livro, não. E aqui fala aqui fala do lado econômico, que eles pensaram. Eu estou querendo ler aqui só a parte aqui, a origem da vida. Isso aqui que eu estava querendo ler para vocês, ó. Engels também sugeriu que logo que a vida energia espontaneamente da substância albuminosa, está obrigatoriamente se tornava mais complexa. O materialismo dialético é uma filosofia evolucionária. Quer dizer que eles já partiram da percepção que, a, que as substâncias que eles se originavam da, do darwinismo antes da evolução do pensamento, né? O darwinismo, ele mais radical, ele já humano, ele já abstinha da ideia de que do criacionismo. Eu acredito no criacionismo, que é o design inteligente, onde que foi criado por um ser supremo, que é o Senhor Deus, criou o homem, sua imagem e semelhança. Quem é cristão, né? Os evolucionistas, a grande maioria são tudo ateístas. Os cientistas estão nessa linha de ateístas e por isso que o marxismo é bem divulgado nessa área, sim. É por causa disso que eles defendem uma ideia de que o homem partiu de uma substância, de uma matéria. Creio que novas formas de natureza sejam resultado de mudanças graduais, mas sim que a multiplicação quantitativa constrói a dinâmica de um salto da natureza, o qual produz mudança ou uma nova espécie. O comunista quer que o fenômeno da consciência tenha emergido incidentalmente desse salto. A criatura torna-se consciente das forças que atuam sobre ela. Então, em um nível ainda mais alto, surgiu outra forma de vida com a capacidade emergente de trabalhar com impressões, de dispô-la em associações. A matéria é a união de opostos geradores de um conflito que a torna autodinâmica e autoenergizante. Sendo assim, ela prescinde de uma fonte exterior de energia para a manifestação de seu movimento, seu padrão de constante negação ou morte. A natureza tende a multiplicar-se e preencher o universo com desenvolvimento ordenado ou aumentar sem a necessidade de uma inteligência orientadora. Pela lei da transformação, a matéria é capaz de produzir novas formas sem necessidade de um poder criativo ordenador externo a si próprio. Engels vangloriava-se de que, com a descoberta dessas leis, o último vestígio de um criador exterior ao mundo havia sido obliterado. Está num livro do Frederick Engels, no Undoing. Desde breve resumo, vê-se que a intelectual comunista crê que tudo que existe surgiu de um movimento incessante entre as forças da natureza. Tudo é produto de acumulação de acidentes. Não há desígnios, não há leis, não há Deus. Há somente matéria e energia da natureza. Por aí, por esse texto que eu queria trazer para vocês, é bem tecnicista esse livro. Ele vai desde o pensamento do comunista até as ideologias implantadas, a história que foi implantada no mundo. Eu indico esse livro, mas indico que antes de ler ele você tenha já um conhecimento da filosofia, das causas comunistas, porque esse livro, se você pegar ele, ler antes de um livro igual Nova Era e Revolução Cultural, ler antes
outros livros do Manifesto Comunista, essas coisas, você não vai entender tanto. Porque aqui ele abrange a estrutura comunista toda, desde ali daqueles atos revolucionários até os atos políticos, os atos onde eles atuam, ele faz uma explanação sobre tudo. É por isso que é bem tecnicista o livro de Skousen. Aí por isso que eu indico sim o cara brasileiro, o Olavo explica isso aqui, ó, nesse livro aqui. Esse livro é o primeiro da trilogia do Olavo, que esse tem um Jardim das Aflições que eu antes eu comecei a querer dar uma lida antes nele, nesse aqui do Comunista Exposto, para depois pegar o Jardim das Aflições, que é o próximo do Olavo que eu vou ler todo, que a trilogia é o Jardim esse, Nova Era, Jardim das Aflições e Imbecil Coletivo. Esse Imbecil Coletivo eu vejo o Nando Moura incluso nele. Agora, falar do grande conservador que faleceu, o Roger Scruton, que merece ser lembrado sempre. Eu vou lembrar dele, eu tenho outros livros, mas esse eu achei melhor para mostrar, para guardar na memória. Roger Scruton, Tolos, Fraudes e Militantes, Pensadores da Nova Esquerda. Roger Scruton, ele próprio, pelo que eu li e vi sobre ele lutava contra o pensamento esquerdista, não só na área cultural, mas na área educacional, onde que ele lesionou numa universidade, faculdade, agora não sei o nome. Ele combatia esses tipos de pessoas há muitos anos. Esse livro aqui, se eu não me engano, é de 83, se eu não me engano, 84, essa fase aí que ele escreveu. Eu tenho Pensadores da Nova Esquerda, tenho Filosofia Verde, tenho Como Ser um Conservador, O que é Conservadorismo. Esses livros dele, um outro vídeo eu faço. Ele fazia um embate mesmo contra a esquerda, o modo de pensar dos marxistas. Ele viu que esse pensamento marxista estava querendo destronar a sociedade, e ele, como um conservador, sempre queria preservar aquilo as conquistas já conquistadas, e ir com freio nesse progresso que os marxistas querem, que era destruir as entidades para construir uma outra. E ele sempre teve um pé atrás com esses pensamentos esquerdistas, progressistas, nessa questão. Uma saudosa homenagem ao Roger Scruton pela sua obra, um conservador que vai ser lembrado de gerações e gerações. Daqui uns 50 anos, pessoas vão debater sobre Roger Scruton e seus pensamentos. Ele era religioso, é um cara muito inteligente. Por isso que a gente tem que preservar o pensamento também do Olavo de Carvalho, que isso já foi um indício que todos um dia morrerão. E temos que preservar e escutar mais um pouco o professor Olavo de Carvalho, suas opiniões, e refleti-las muito mesmo, porque Olavo de Carvalho é uma voz no deserto, né, pro Brasil. Se esse grande pessoa falecer, vamos perder um grande pensador que vai ser também debatido daqui a alguns anos. Uma saudosa homenagem aos dois, principalmente ao Roger Scruton, pela sua luta contra o comunismo, marxismo e a ideologia do marxismo cultural na sociedade. Fui.